Pronto, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, vamos debater um pouco sobre a Política Nacional de Humanização, mais conhecida como PNH ou também Humaniza SUS. Vocês já ouviram falar sobre essa política? Sabem, pelo nome, vocês já devem ter ideia do que ela se trata. Já ouviram falar em alguma outra disciplina? Ninguém ouviu falar sobre Humaniza SUS, quando vocês estudaram lá sobre o surgimento do SUS, a importância? Já ouvi falar. Pronto. Então, como o próprio nome diz, ela vai focar justamente essa questão da humanização no sistema público, no nosso sistema de saúde, principalmente como uma forma de melhoria na qualidade dos serviços prestados. Então, eu trago para vocês, essa é uma das siglas, né? Essa daqui é a nomenclatura, vamos dizer assim, a forma de representação dessa política nacional, né, do Humaniza SUS, onde alguns profissionais utilizam como faixas, marcas em roupas, em instituições, para justamente tentar conscientizar e fazer com que os servidores que estão ali tentem trazer sempre à tona essa questão da humanização. Então, como a gente estudou ontem, a questão da humanização é justamente o que a gente debateu. A questão da empatia, saber ouvir, saber avaliar as necessidades, é justamente essa valorização dos diferentes, vamos dizer assim, sujeitos. Mas a humanização não deve ser focada apenas no paciente, no nosso cliente, no usuário do sistema. Tem que ser focada também nos profissionais. Quantos e quantos profissionais não adoecem ao longo da jornada de trabalho? Quantos e quantos profissionais não estão ali em situações também de vulnerabilidade? Em situações difíceis, onde o trabalho ele não oferece uma qualidade, ele não lhe oferece suporte para prestar de fato uma assistência. E é o que a gente está vivenciando num momento como esse, é o que a gente verifica vários profissionais exaustos, adquirindo doenças por, vamos dizer assim, falta até mesmo desse olhar. E a gente precisa justamente resgatar esse respeito, tanto dos usuários quanto dos profissionais, e avaliar que os profissionais também não são uma máquina que está ali, que entra às 7 da manhã e sai às 7 da noite num plantão, e ele tem que ir exercitar, praticar o exercício da profissão, sem um mínimo de humanização, qualificação, suporte possível. Por isso que muitos profissionais, como eu já falei, acabam adoecendo, acabam abandonando a profissão, acabam adquirindo estresse, ansiedade, vamos dizer assim, medo, ansiedade, pois eles não têm essa visão e esse olhar. Se falta foco para o paciente, que é o centro de tudo, imagine para os profissionais no qual estão ali dando suporte. Então, a gente precisa trabalhar essa humanização nas esferas, né, dos trabalhadores, usuários e, consequentemente, nos gestores. Mas eles precisam também entender como colocar em prática as normas, as regras, as doutrinas, os princípios, focando no todo, não apenas no resultado, não apenas na devolução, como financeira ou até mesmo por números. Então, o SUS humanizado é aquele que reconhece em si justamente aqueles princípios de integralidade, equidade, universalidade. E ele tenta, de fato, trazer à tona esses princípios no qual é tão debatido em reuniões, nos papéis, mas quando a gente vai para a prática, não existe de fato esse olhar para os direitos do cidadão, esse olhar para a valorização das diferenças de cada um, e bem como trazer à tona esses princípios. Então, se preza muito, né, o sistema único, a nossa saúde, dizendo que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. E essa conquista é nossa, do pessoal, né, do povo brasileiro. Porém,
volto a dizer que é muito bonito no papel, mas infelizmente em alguns locais não é seguido à risca. E aí a gente tem sempre aquele ajeitadinho ali, aquela falta de atendimento aqui, seja pelos próprios profissionais, seja pelos gestores, seja pelo ambiente, o município que não ajuda. Então, a criação do SUS foi sim uma revolução para a população brasileira. Imaginem só, hoje, em plena pandemia, em pleno momento que a gente está vivenciando, se a gente não tivesse um atendimento público, onde as pessoas tivessem o direito de serem tratadas, de serem assistidas, né, sem pagar, de certa forma, digamos assim, nenhuma forma de atendimento. Coisa que mais aí afora, né, no mundão aí afora, as pessoas precisam pagar para ter alguma assistência, uma consulta, administração de medicamento, e aqui não. Então, aqui é um sistema que é muito invejado, porém, ainda precisa-se muito melhorar. E aí, como a gente está estudando essa questão da humanização, a gente vai puxar para esse lado da importância de trazer, sim, esses princípios que o SUS tanto traz, mas que muitas vezes não é de fato impregnado. Então, no nosso forma de prestar assistência, na nossa saúde, a gente precisa focar na prevenção, no cuidado, no tratamento, na recuperação, na reabilitação do indivíduo. Então, a gente não pode focar apenas ali. A gente tem que buscar todas essas esferas. Eu tenho que tratar, mas eu também tenho que buscar reabilitá-lo. Eu também tenho que conscientizá-lo de prevenir, dele se cuidar, para que ele não adquira novamente, para que ele melhore, ou então ele não volte a ter essas crises novamente. Então, a gente tem que ter esse apoio. Por isso que o SUS, né, o nosso sistema de saúde, ele não deve ser trabalhado em pirâmide. Ele deve ser trabalhado em redes de atenção, onde ambos os níveis de atenção, primário, secundário, terciário, devem trabalhar em conjunto, coisa que, infelizmente, a gente não encontra. E aí a gente tem essas falhas e lacunas no nosso processo de assistência. E aí esses problemas, essa desvalorização, tanto dos trabalhadores quanto dos pacientes, faz com que aconteça essa precarização do trabalho. Essa revolta, essas manchetes, essas dificuldades na assistência prestada. Não apenas pelo processo de falta de humanização, mas também pela falta de busca de qualificação dos profissionais. Hoje, como até falei para vocês ontem, o mínimo que a gente pode fazer é ter uma graduação, um curso técnico, uma especialização, cursos extras, para a gente conseguir adentrar no mercado de trabalho. Mas a gente precisa sempre estar ali, se capacitando, aprendendo, sendo humilde, para, vamos dizer assim, entender quais são as minhas limitações e o que eu preciso melhorar ou não. E aí, aqui é um dos nossos cenários, no qual muitas vezes a gente se encontra pacientes, né, os clientes em filas nos corredores por falta de local, pacientes que passam horas, dias numa fila aguardando um atendimento, aguardando para fazer uma cirurgia, para receber uma consulta, a questão de profissionais que estão ali lutando pelos seus direitos, no mínimo equipamentos de proteção, no mínimo materiais também de proteção para os pacientes. Então, esse é um dos cenários que a gente vivencia muito. Então, isso daqui é sim uma falta de valorização, uma falta de humanização, não apenas essa valorização e humanização, mas de organização de fato do nosso sistema. Se a gente trabalha com organização, se a gente consegue, vamos dizer assim, manter aquele plantão, aquela assistência prestada, aquela instituição em equilíbrio, jamais a gente teria esse cenário. Mas, infelizmente, uma cidade só tem um único hospital, só tem uma única unidade de pronto atendimento,
ou essas unidades estão lotadas, e aí o que é que a gente vai fazer? E aí as pessoas acabam adoecendo, morrendo na fila de espera, nas calçadas, e aí a gente está tendo essa congestão na hora de prestar uma assistência. Mas também não é porque falta exemplo dessa imagem. Não é porque falta leitos, quartos e camas que a gente não vai prestar um atendimento humanizado. Então, a gente vai tentar, claro, da melhor forma possível, mas a gente tem que, no mínimo, fazer com que esse indivíduo tenha dignidade. Não voltar lá para a era onde a saúde era apenas voltada para a doença em si. Então, a gente tem que olhar o todo. Então, esse cenário em que busca e traz essa conscientização que as mudanças são necessárias e que precisa justamente uma nova roupagem na gestão, uma nova roupagem nesse olhar da humanização. E é por isso que foi criada a Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, como forma de trazer, digamos, por escrito, algo que é tão importante que nem precisaria ser debatido entre profissionais, entre gestores, entre até mesmo os próprios usuários. Então, por humanização, a gente entende justamente essa questão da valorização dessas três esferas. E esses valores justamente aumentam a autonomia, aumentam a qualidade na prestação, aumenta os resultados, aumenta a diminuição de doenças, a diminuição de propagação de algumas patologias. Então, a gente trazendo essa questão dessa valorização e qualificação, consequentemente, a gente vai ter uma assistência, uma saúde melhor. E aí, o que é que a gente quer? Justamente esse SUS humanizado. Justamente, vamos dizer assim, um olhar para os indivíduos que ali estão, usuários e profissionais. Então, queremos um SUS de todos para todos. Algo que foque justamente nesse processo humanizado, nessa busca de qualidade na hora de se prestar uma assistência. E aí o Ministério da Saúde traz também, juntamente com essa política, vamos dizer assim, avanços, conquistas que devem estar em destaque na hora de prestar uma assistência. E aqui eu enumerei para vocês, quando vocês forem ler nos slides, vocês vão entender melhor o que eu acabei de ir debatendo para vocês, mas está bem discriminado aqui, mais na frente, quando vocês tiverem acesso aos slides. E aí, essa Política Nacional de Humanização, como vimos até ontem, ela é recente, né? Foi criada praticamente, né? Primeira vez que se falou foi no ano de 2000, e ela foi, vamos dizer assim, colocada de fato, né? Saiu do papel em 2003, com o objetivo justamente de ampliar esses serviços de humanização dentro dessas relações de assistência à saúde. Então, o Humaniza SUS, ele é essa proposta justamente de inclusão dos trabalhadores, dos usuários, dessa produção na hora de prestar uma assistência. E aí traz justamente essa proposta de relação, de defesa do SUS, de reconhecimento, de respeito, onde muitos profissionais, infelizmente, eles não, na hora de defender, acabam falando desse sistema, pois eles devem buscar, vamos dizer assim, maneiras de fazer a diferença. Não ficar julgando o que está errado, mas identificar o que está errado e trazer formas de construir algo melhor. Por isso a importância de lutar, por isso a importância de sermos ouvidos, de nos unirmos como profissionais, como, vamos dizer assim, grupos, né? Equipe de enfermagem, equipe de profissionais de saúde, para que a gente consiga, de fato, trazer essa qualificação, esse reconhecimento, esse comprometimento dos gestores. E que a gente tenha esse olhar, tanto para os profissionais, como para o usuário e para a comunidade. Pois a gente deve começar lá da base, no atendimento primário, uma questão da prevenção, promoção, essa importância de, vamos dizer assim, se cuidar para não deixar a patologia ser instalada e depois, caso aconteça, a gente ter formas humanizadas de prestar esse cuidado e olhar. Então, esse programa, essa política,
de humanização surge justamente dessa necessidade em ampliar a saúde pública, de trazer essa nova roupagem da gestão e, consequentemente, de melhorar os processos de trabalho e obter excelentes resultados na hora de prestar uma assistência, na hora de um paciente receber alta, por exemplo. Então, ela busca justamente essa questão de um SUS que dá certo sim. Basta cada gestor, cada profissional atuar e dar o seu melhor. Claro, trazendo seu conhecimento técnico, seu conhecimento científico, sempre está se capacitando, buscando sempre formas de melhoria e trazendo essa questão da qualificação e humanização na assistência. E o objetivo justamente é contagiar, conscientizar, fortalecer essas iniciativas já existentes e melhorá-las, desenvolver essas tecnologias compartilhadas. Como é que eu trabalho humanização num PSF? Como eu trabalho humanização numa UTI, seja de adulto ou uma UTI neonatal? Como eu trabalho humanização no urgência e emergência? Que ela está tão corrido, tão agitado. Como é que eu vou parar e vou focar? Como eu trabalho humanização numa UPA, onde o paciente chega, passa pela classificação, vai para o médico, depois vai para a administração do medicamento e vai embora. Como eu trabalho humanização nesses locais de assistência à saúde? Então, como eu aprimoro? Como eu divulgo essas estratégias? Como eu trago a população para a questão da prevenção? Não a população depois que já está adoecida. Como eu vou criar mecanismos, estratégias de trazer principalmente o homem para a atenção primária como forma de prevenção, já que estatisticamente a gente tem essa oferta, né, essa procura do lado masculino mais defasado. Então, a mulher procura mais assistência do que o homem. Quando o homem já adentra um sistema de saúde, é porque ele já está com alguma patologia instalada, bem como essa implementação, essa avaliação. Por isso a importância desses grupos, a importância de debater mecanismos de avaliação. Como eu já dei até exemplos para vocês, vamos implantar a enfermagem da alegria? Vamos trazer formas de avaliar e diminuir essas filas que as pessoas ficam ali aguardando? Vamos tentar fazer com que essas pessoas que estão aqui no corredor sejam transferidas para outro local? Ou então vamos buscar abrir alguma ala, porque o nosso hospital, por exemplo, não suporta mais a população na qual está vindo para cá. Vamos conscientizar a população a procurar, de fato, a assistência necessária. É uma dor de cabeça? É uma troca de curativo simples? Vai para o PSF. É algo mais grave, dependendo da situação? Vai para uma UPA, atenção secundária. Procura-se um hospital no último caso. É uma cirurgia, um acidente, ou vamos dizer assim, dependendo do tipo de patologia, aí sim. Mas o que acontece? A população não tem esse olhar. Sentiu algo, vai direto para o hospital. E aí acaba superlotando lá, coisa que poderia ter sido resolvida na atenção primária, na atenção secundária. E aí acaba essa exaustão e essa deficiência na hora do atendimento. E por que a gente precisa dessa política? Justamente, como eu falei para vocês, para a gente fechar essas lacunas e trazer à tona, de fato, os princípios que o SUS tanto almeja, buscar essa questão da valorização dos trabalhadores, no qual muitas vezes não existe, e romper essa questão das desarticulações, formar essa união entre as esferas e que os profissionais eles falem na mesma linguagem, na mesma roupagem. Pois, quando existe humanização, a gente tem a questão de boa autoestima, de satisfação, de acolhimento, de felicidade, de sorriso, de saúde, de excelentes resultados, de ausência de erros, de qualidade na assistência. E, consequentemente, redução de filas, atendimento acolhedor, resolutivo, preciso, no qual o paciente ele não fica esperando, aguardando
ou com medo de algum erro, a questão de garantir os direitos do paciente, a valorização desses profissionais, a implantação de um modelo que visa justamente ouvir os pacientes, criar esse vínculo. Quais são as dificuldades? Financiamento da saúde, a insuficiência da equipe. Muitas vezes é melhor trabalhar na minha zona de conforto do que lutar por algo a mais. A questão de gestores que muitas vezes não estão adeptos a essas mudanças. A questão de dificuldade de contratação de profissionais, a quantidade necessária de profissionais realmente capacitados e que visam e têm esse olhar além de apenas chegar e fazer o seu plantão de forma mecânica. Essas são algumas das dificuldades que a gente enfrenta, que a política de humanização enfrenta ao longo da sua aplicação. E quando não existe humanização, claro, a gente vai ter filas, a gente vai ter tristeza, vai ter um mau atendimento, baixa autoestima, vai ter óbito, pacientes, vai ter crises, vai ter ansiedade, vai ter medo, vai ter brigas, pois não existe esse olhar para o paciente. E aí muitas vezes a gente tem o que a gente chama, vamos dizer assim, dessa falta de carisma, falta de vínculo, falta de acolhimento desses usuários. Então, a política nacional, ela visa justamente a questão ética, estética e política. Como assim? Ética, porque ela implica na atitude dos usuários e dos trabalhadores com seus princípios éticos, com seus princípios morais. Estética, porque acarreta justamente nesse processo criativo, sensível, buscando essa roupagem, essa mudança no ambiente, a mudança dos profissionais. Quando a gente trabalha em um local que favorece o profissional, em um local que auxilia esse profissional, que oferece um ambiente tranquilo, que lhe dá, de certa forma, autonomia, aquele profissional ele trabalha mais leve, mais tranquilo e, consequentemente, mais entusiasmado. Já quando um profissional ele trabalha em um local mais sombrio, mais cheio de regras, rígido, mais, vamos dizer assim, fechado, ele vai só exercer justamente aquela técnica de forma bem detalhada e pronto. Muitas vezes eles, já chegou a hora de ir para o plantão. E aí não vai com aquele entusiasmo. Política, porque se refere justamente a essa organização social e institucional da rede do SUS. E aí, como todas as políticas, ela traz princípios, diretrizes, métodos e dispositivos, na qual traz à tona escrito como deve ser implantado esse processo de humanização. Como princípio, o próprio nome diz, é o princípio de tudo. É de onde começa essa necessidade de se estudar e implantar a humanização. E aí ela é voltada para essas 3 palavrinhas aqui. Transversalidade, indissociabilidade entre a atenção e gestão, e o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e dos coletivos, né, da comunidade. Explicando cada uma delas, temos que a transversalidade refere-se a esse reconhecimento das diferenças e especialidades nas práticas da saúde, ou seja, que cada profissional ele tem diferentes formas de atuar, diferentes experiências, diferentes métodos de prestar uma assistência. Porém, se a gente une esses saberes, a gente tem essa união do trabalho em equipe, olhando em diferentes esferas, a gente vai ter um sistema, consequentemente, de alta qualidade. A questão da indissociabilidade entre a atenção e os gestores é quando os trabalhadores e usuários buscam essa gestão de serviços de forma ativa, de forma de uma tomada de decisão, onde tanto os profissionais quanto os usuários eles são ouvidos e interpretados com suas necessidades, anseios, dificuldades.
a questão do protagonismo, corresponsabilidade e autonomia é qualquer mudança na atenção mais concreta, que amplia justamente essa questão da autonomia, essa questão do desenvolvimento dos profissionais na hora de tomar uma decisão, na hora de prestar alguma assistência. Então, baseada nesses 3 princípios, é que vem à tona a Política Nacional de Humanização, a questão do Humaniza SUS. E aí, para se efetivar de fato essa humanização, os sujeitos precisam participar nesse processo, nessa construção, do mesmo jeito do SUS. A gente precisa da participação na população na hora da construção do SUS, na hora de tomar alguma decisão, na hora de implantar alguma forma de assistência. Porém, infelizmente, na prática, não é assim que a gente vê. Então, o objetivo maior da Política Nacional de Humanização é justamente cuidar do cuidador, do trabalhador, valorizar os profissionais de saúde, as equipes, os locais e, consequentemente, os usuários, para que a gente possa, de fato, implantar essa diferença no sistema. Então, ele trabalha em 3 macro-objetivos: ampliar essas ofertas, incentivar a valorização dos trabalhadores e divulgar essa política de humanização em todos os territórios nacionais, para que consiga, de fato, atuar. Independentemente do tamanho do município, precisa-se, de fato, impregnar, colocar em prática a Política Nacional de Humanização, para que a gente consiga um atendimento acolhedor, garantir esse direito dos usuários, dos profissionais, valorização, melhoria no ambiente e, consequentemente, na gestão, trazendo os princípios éticos, moral e bioético dentro de todo esse contexto. E aí eu explico aqui para vocês, isso vocês já estudaram, então a questão do que é ética, o que é moral e o que é bioética. Trouxe só para cargo de vocês lembrarem. E aí também trago aqui para vocês, explicando, né, a questão dos princípios no qual eu falei, a universalidade, integralidade e equidade, que também estão presentes na política nacional, e a universalidade é garantir o direito à saúde de todos os brasileiros, integralidade é justamente essa assistência em todos os níveis de atenção, e equidade é tratar desiguais com desigualdade, ou seja, é olhar de forma individual cada um, para que a gente possa traçar mecanismos de lidar com esses usuários de diferentes formas e, ao mesmo tempo, igual, para que a gente possa trazer à tona a assistência da melhor forma possível. Aqui é a questão da Constituição Federal, já até falei essa parte para vocês, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O atendimento ele deve ser, sim, descentralizado, deve ter esse atendimento integral e, como eu já acabei de debater, a participação da comunidade nessa construção desse processo de humanização. Então, a humanização visa justamente a questão da inclusão. Então, quando vocês ouvirem também falar a questão de Humaniza SUS, lembrem também dessa palavrinha de inclusão. Incluir justamente essa união entre trabalhadores, usuários e gestores. Então, ela visa justamente colocar em prática como política, não como um programa. Trazer à tona esses princípios de saúde, garantir essa prática, buscar garantir a questão da qualificação, a questão do direito dos usuários, a questão que o SUS é sim um sistema que dá certo, basta cada um fazer o seu diferencial, buscar também a valorização dos profissionais, oferecer essas formas de articulação entre as diferentes esferas de assistência, buscar alinhar esse conhecimento dos profissionais de forma, vamos dizer assim, que ambos consigam falar na mesma linguagem e consigam tomar decisões
da melhor forma possível, para que não fique um jogando a culpa para o outro, e aí a gente vai fazendo com que aquele usuário não se sinta seguro. Então, a gente precisa justamente trazer à tona esse princípio. Então, humanizar não é só chegar e rir, olhar, brincar, tocar. Não. Humanizar vai muito além do isso. Humanizar, como eu falei para vocês ontem, envolve o ambiente, envolve os usuários, envolve o familiar, envolve o trabalho em equipe, envolve o olhar para os seus colegas por profissional. Se muitas vezes não existe, como eu já falei, para o paciente, né, para os usuários, imagine esse olhar para nós como profissionais. Então, como eu falei, se eu não recebo, eu não sei dar troca, eu não sei dar o processo de humanização. Como eu vou me doar para alguém se eu nunca recebi esse olhar? Então, por isso que muitas vezes falta essa união nos sistemas. Então, a humanização no SUS, essa valorização, é a busca dessa autonomia, é a defesa de um SUS que justamente com essa diversidade no qual o Brasil possui, a gente consegue atuar nesse princípio de equidade, buscar mudanças atuais no modelo de atenção, buscar propostas de como eu melhoro a assistência prestada, de como eu aumento a rotatividade no sistema, de como eu torno uma urgência e emergência um local menos sombrio, de como eu torno uma UTI algo mais agradável, mesmo que ali, muitas vezes, o paciente ele está ali sem nenhuma perspectiva de vida, o paciente está ali entubado, inconsciente, mas a gente precisa manter aquele ambiente o mais favorável possível e que juntos a gente consiga se unir para lutar por algo que a gente acredita. E sim, sair da nossa zona de conforto, porque é muito fácil eu chegar e só peguei o barco andando, vou ali do jeito que está. Então, se a gente unir, se a gente se une, a gente consegue justamente aumentar esse compromisso, aumentar essa qualificação na assistência. Aqui eu trago alguns resumos para vocês da política nacional. Vou deixar também um link da política lá no grupo de vocês, para se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá guardadinho e também a gente vai debater sobre ela nas nossas próximas aulas, com dinâmica e forma de avaliação. E aí vocês já têm acesso tanto no slide, como também a política na íntegra. Então, ela é nacional, busca justamente essa qualificação e melhorar a questão da qualificação, da assistência do ambiente de saúde pública. Eu posso trazer essa humanização para a parte particular? Claro, deve. Mas, como o nosso foco é a assistência pública, é a questão de um SUS, é a questão do atendimento para o todo, a gente está focando na política nacional de humanização nesse critério. Na prática, muitas vezes, a humanização traz alguns, vamos dizer assim, programas, como até já trouxe para vocês. Né? A gente tem a questão das unidades de atendimento para as pessoas que têm transtornos mentais, a questão de parto humanizado, a questão de humanização nas urgências e emergências, a questão de implantação da classificação de risco. Então, a classificação de risco, que foi instituída, né, diferentes municípios, a princípio, a gente vai discutir sobre ela na nossa próxima aula, ela não foi bem vista pela população, porque era algo que tornava e trazia um diferencial, que fazia com que a população, eu cheguei 7 horas, mas fulano chegou agora e já foi atendido, e aí já causava um alvoroço ali nas recepções na hora de atendimento. Então, essa questão da classificação de risco é justamente um dispositivo que a Política Nacional de Humanização viu como forma de humanizar o processo, como uma ferramenta justamente de diminuir as filas de esperas e, consequentemente, melhorar a qualificação no atendimento, melhorar esse olhar do usuário e dos profissionais, para não sobrecarregar. Porque às vezes o seu João chegou agora,
Mas Dona Maria chegou há 1 hora atrás. Mas o caso, seu João, ele é mais grave, então ele precisa ser atendido mais rápido. E muitas vezes não acontecia isso. Era por ordem de chegada. Então, lógico, eu não posso julgar, como eu até falei para vocês ontem. Eu não tenho como mensurar a dor de outro, mas com protocolos, regras, como a gente vai estudar na nossa próxima aula, eu consigo, pelo menos, seguir uma linha que me respalde na hora de dizer que seu João necessita de um atendimento mais rápido do que Dona Maria e, consequentemente, trazer essa humanização, essa qualificação na hora de prestar um atendimento. E aí eu pergunto a vocês, há alguma dúvida? Tem alguma coisa a acrescentar? Aqui eu trago só uma chargezinha para a gente terminar, a questão das filas de espera. E aí é o que a gente muito encontra, pessoas de uma diversidade, né? O brasileiro é uma diversidade. Pessoas precisando de remédio para pressão, outros precisando de anti-inflamatório, outros precisando de consulta. E aí a gente tem que saber como atender. E é nessa hora aqui que muitas vezes os profissionais se perdem. É nessa hora aqui que as pessoas acabam julgando o atendimento, falando mal do sistema, falando mal daquele profissional. E aí aqui a gente tem que ter uma visão. Nós, vocês, como futuros profissionais, vocês se coloquem aqui no lugar de um paciente, mas também se coloquem no lugar do profissional. E busquem, sim, atendê-los da melhor forma possível, porque a gente pode encontrar diferentes pessoas mais alegres, pessoas mais acessíveis, pessoas que não vão entender se não tem a medicação, pessoas que não vão entender porque você não deu uma notícia boa. Então, a gente vai encontrar uma diversidade de opiniões e de pessoas. A gente tem que saber também como absorver. Às vezes, a gente adquire tanto aquele sofrimento dos nossos pacientes, o sofrimento dos familiares, que a gente acaba adoecendo por isso e levando para casa. Então, a gente também precisa nos trabalhar como profissionais de trabalho, de saúde, para que a gente não adoeça mentalmente de tanta, vamos dizer assim, coisa que a gente vivencia. Ah, não tem, a gente vai procurar a melhor forma possível. Não é porque não tem material, não é porque o ambiente não é favorável, né? O hospital, a unidade básica, não tem estrutura, eu vou cruzar os braços e passar lá o dia todo esperando terminar o meu plantão ou minha jornada de trabalho lá na atenção primária. Então, cabe a nós, vocês, buscarem fazer esse diferencial na hora de prestar assistência, na hora de um trabalho na qual vocês estejam inseridos, que aí vai ser logo logo. E aí eu pergunto, vou tirar aqui a minha tela, termino com essa frase, vou até mandar para vocês. Então, não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moral, do que é correto. Então, não basta a gente entender só a técnica, só o conhecimento, porque a gente vai se tornar uma máquina sem personalidade. A gente tem que sim ter sentimento, mas a gente tem que saber dosar esse sentimento, para que a gente não adquira, como eu acabei de falar, essa sobrecarga e adoeça por tanto problema, tanta coisa vivenciada. Às vezes, aquele paciente que a gente aguardava tanto que ele ia receber alta, ele chegou a óbito. Às vezes, um outro paciente estava bem, eita, ele está tão bem, ele vai receber alta, e aí acaba piorando. Então, a gente tem que saber se tornar, claro, humano, se tornar essa pessoa de sentimento, de vínculo, mas saber até que ponto a gente pode ir ou não. E trabalhar sempre da melhor forma possível, se colocando no lugar do paciente, se colocando no lugar dos nossos outros colegas também de trabalho. E tendo sempre cuidado com nossa, vamos dizer assim, nosso interior, nossa mentalidade, com a nossa saúde. Para que a gente não acabe se tornando o usuário dali, se tornando o paciente.